Olá, eu sou professora Heloísa Azevedo, sou pedagoga e atualmente sou professora da Faculdade de Educação da PUC Campinas e também sou docente orientadora na pós-graduação em Educação, no mestrado e doutorado na linha de formação de professores. O convite que me foi feito foi para conversar um pouco sobre a importância do lúdico no aprendizado das crianças. Bom, uma primeira coisa que eu considero importante ser dita é que o lúdico ele é importante não só para o aprendizado das crianças, dos adultos também. Mas quando a gente fala de crianças, ele é muito mais importante, né? Então, o que a gente considera lúdico? Lúdico é aquilo que desperta o nosso interesse e que nos conecta, nos faz interagir com pessoas, materiais, em um ambiente de forma mais agradável. Então, a gente parte do princípio de que, com crianças, isso é muito importante. Por quê? Porque nós não nascemos com a nossa capacidade de atenção voluntária desenvolvida, né? Os adultos, eles têm já a compreensão de por que eles estão naquele ambiente, naquela atividade, e já conseguem ali permanecer por terem consciência do seu interesse, da necessidade de estarem ali. As crianças não, né? Então, para trabalhar com as crianças, é muito importante que a gente ofereça a elas situações, materiais que despertem o seu interesse. E aí a gente precisa, então, levar em consideração a idade das crianças, né? Crianças menores de 2, a partir, né, de 1, 2 anos, que já andam, que já falam algumas palavras, elas têm muita necessidade de material, né? Isso não quer dizer que os bebês também não, né? Mesmo sentados no bebê conforto ou no chão, no tapetinho, eles também precisam de materiais. Mas o que é mais importante, para além desses materiais, é a interação que os adultos que lidam com essas crianças proporcionam a partir desses materiais, né? Mas e se não tiver materiais? A gente usa os nossos recursos do corpo, né? Como as expressões, os gestos que fazemos com as mãos, com as outras partes do corpo, enfim. Precisamos despertar nas crianças o interesse para aquilo que nós queremos que elas aprendam, né? Se nós queremos que elas aprendam a bater palmas, óbvio, nós precisamos usar o gesto, e esse gesto ele faz um som, né? E aí a gente pode usar como recurso o próprio corpo da criança, né? Pegando as mãos da criança e colocando nessa posição de bater palmas. Se a gente está cantando uma música, principalmente se a gente já consegue perceber se a criança gosta dessa música, né? É mais interessante ainda. Isso é uma situação lúdica, né? Se a criança estiver gostando daquilo que você está fazendo, né? Então, quando a gente destaca a importância de que as situações de aprendizagem que as crianças vivenciam, elas sejam lúdicas,
lúdicas são situações onde a gente possa criar esse ambiente de interesse e de agradabilidade, né? As crianças precisam estar querendo ficar naquela situação, porque é esse querer ficar por estar interessante para ela que vai fazer com que ela vá trabalhando a sua capacidade de atenção voluntária, que, como eu disse no início, a gente não nasce com ela. E a gente percebe que muitos adultos também têm dificuldade de se concentrar, de focar a sua atenção numa determinada situação, né? Principalmente se essa situação não estiver interessante, não estiver agradando, né? Então, com as crianças, isso é muito mais importante, né? E como eu falei, o uso de materiais, o uso de gestos, né? Tudo isso facilita, promove, né, nas crianças a vontade de estar naquela situação, de participar mais daquela situação e, por conta disso, aprender, né? Aquilo que você tem como objetivo que elas aprendam. Então, os materiais, as situações, os ambientes que são criados, né? Se eles tiverem esse potencial de instigar nas crianças, né, o interesse, a vontade de estar ali, né, isso vai facilitar muito o aprendizado, né? Quando a gente convida as crianças a participar de alguma atividade, né, enquanto coordenador daquela situação, é importante que a gente mostre, né, com o nosso corpo, com a nossa voz, com a nossa vontade, né, a nossa alegria, o nosso interesse por aquela atividade. Por exemplo, quando eu vou contar uma história para as crianças, né, eu posso dizer: crianças, eu vou contar uma história para vocês, que é uma história muito legal, é uma história que tem muitas figuras que eu vou mostrar, é uma história que vocês no final vão poder aprender muito com elas. Bom, isso é uma forma, né? Mas não é lúdica. É uma forma de você convidar as crianças, porque pode ser uma maneira, mas a promoção do interesse, da expectativa em participar daquela atividade, dessa forma como eu exemplifiquei, pode não provocar nas crianças esse interesse, né? Quer dizer, por outro lado, se você diz para as crianças: oi, crianças, olha, hoje eu trouxe aqui uma história para vocês que é muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque eu gostei muito quando eu li, né? Eu aprendi muito com ela. Eu contei essa história, né, para um outro amigo meu e ele gostou muito. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar, vocês vão poder fazer perguntas. Vamos lá, vamos ouvir a história? Então, vejam, né? A maneira como eu provoquei agora, né, o interesse, como eu introduzi, né, uma situação de contação de histórias para as crianças, foi bem mais chamativa, bem mais instigadora do interesse e da expectativa que as crianças pudessem ter sobre aquela atividade e quisessem ouvir a história, né? Então, eu criei ali, eu tentei, né, criar um ambiente lúdico para eu contar, né, a história, tá? Então, isso é um exemplo
de como que nas diferentes situações de aprendizado, as crianças precisam que essas atividades sejam encaminhadas provocando o seu interesse, provocando a sua expectativa por aquilo que vai acontecer. Eu posso trazer um jogo, né? Por exemplo, um bingo. Um bingo é uma situação, é uma brincadeira, é um jogo muito comum. A maioria das crianças conhece, né? E você pode dizer, pessoal, eu trouxe aqui um jogo que eu tenho certeza que vocês não conhecem. E aí, dependendo da idade, elas já podem dizer, eu conheço sim, é um bingo. Você já jogou bingo? Mas você não jogou como eu joguei. Né? Esse bingo aqui, ele é diferente, a gente vai jogar de um outro jeito. Né? Vamos experimentar para ver como é que a gente pode jogar bingo de outras maneiras. Então, quer dizer, não existe um padrão de como você vai introduzir, né, uma atividade lúdica, né? Porque isso depende do contexto, dos materiais que você tem ou não, né? Depende da idade das crianças, né? Daquilo que elas já são capazes de entender, e isso precisa ser levado em consideração, porque se elas não entendem, se você usa palavras que ainda não fazem parte do vocabulário delas, elas não vão entender e, obviamente, esse objetivo de criar nelas a expectativa de participar daquela atividade, ela não vai ser alcançada, esse objetivo não vai ser alcançado. Então, é preciso levar em consideração a idade das crianças para que esse entendimento provoque, então, essa vontade, essa expectativa, esse querer estar de vontade própria, né, na atividade. E as crianças menores, as crianças de 2, 3 anos, elas têm mais dificuldade de ficar focadas muito tempo em uma situação, por mais que você tenha se esforçado para criar esse ambiente lúdico. As crianças menores, elas têm mais dificuldades exatamente porque elas ainda têm um vocabulário mais limitado. Isso não são todas as crianças, tá? Não vamos padronizar, mas em geral, né? Elas ainda conhecem poucas palavras, diferente das maiores, que já, né, aprenderam mais palavras, já conseguem seguir regras, né? Que isso também é um aspecto importante quando a gente fala do lúdico, né? As crianças que já conseguem seguir regras, porque já conseguem entender, né? Como fazer, como não fazer, qual é então a regra do jogo, tá? Da brincadeira ou da atividade que está sendo proporcionada para elas, né? Então, com crianças, sempre é muito importante que a gente desenvolva, que a gente organize atividades que, em primeiro lugar, possam provocar nas crianças o interesse, a vontade de estar ali, porque isso certamente vai ser uma grande contribuição para o seu aprendizado. Muito obrigada pela atenção, espero ter colaborado e me coloco à disposição para outras oportunidades.